Gostaria de ler com os irmãos em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 1. Que diz o seguinte: Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, que ele escreveu a primeira, né? Em ambas as quais desperto com admoestação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, as coisas permanecem desde o princípio da criação, pois eles de próprio propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardada para o fogo, sendo reservado o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E o 10, pois esse dia virá como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as suas obras que nela há serão descobertas. Amém? Eu vou ler também o 11, que é bastante significativo. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoas não haveis de ser em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do Senhor seu Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra, nas quais habita a justiça. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, nos dá graça, abrindo o nosso entendimento, perdoando os nossos pecados, guardando-nos, ó Deus, da concupiscência e do mal. Dá-nos graça, nos ajude em nome de Jesus. Espírito Santo, por favor, conduza o meu pensamento, conduza o pensamento da igreja, e guarde, Senhor Deus, a mente e conduza daqueles que estão assistindo esse vídeo. Seja conosco, agora e sempre. Amém. Irmãos, algumas pessoas têm o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como se fosse uma oração poderosa, cheia de um mantra poderoso, em que as palavras, elas atraem coisas poderosas do universo. Mas, na verdade, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo que a gente deve seguir, mais ou menos, ter uma ideia do que fala. Veja só, a oração do Pai Nosso começa com a palavra Pai Nosso. Ou seja, o modelo diz: comece pensando que Deus é Pai. Para você ter comunhão com Deus, é bom você figurar a Ele, é bom você ter uma figura mental dele. Então, Deus quer, Jesus quer, nos ensinou
que a gente deve figurar a Deus em primeiro momento, quando vai ter comunhão com Ele, como pai. Tem pessoas que têm um relacionamento muito difícil com seu pai, com seus pais, e às vezes tem muita dificuldade de se relacionar com pais, né? Mas Deus é o Pai por excelência. Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai generoso, doador, compassivo, misericordioso. Mas o Velho Testamento está tão cheio de um Deus irado, um Deus que mata, que pune, que mandou Israel tomar a terra dos amalequitas e matar todo mundo a fio de espada, né? E tal. Veja, o Deus do Velho Testamento, apesar de se chamar de Pai, ele é um Deus dono. Porque o Deus do Velho Testamento é um Deus dono de um país, dono da terra. Qual a diferença? A diferença é que Jesus não se intitula nosso Pai. Ele intitula nosso advogado, nosso amigo, nosso companheiro, nosso Salvador. Mas o nosso Pai é só Deus, tá? Mas para o Velho Testamento, Deus não falou como um pai. Deus falou como um homem que estava ensinando a uma nação. Veja, as leis de uma nação são sempre muito duras. É 10 anos de cadeia, é 5 anos de cadeia. Antigamente, nos Estados Unidos tem pena de morte. Se você fizer tal coisa, então você pode pegar a pena de morte e tal. Então, a lei que é dada para civil, ela é muito dura. Já viu isso? Se você ultrapassar aquela velocidade, você é multado e pode perder a carteira se você ultrapassar certos limites. Veja como é duro. Mas o seu pai, ainda que ele seja presidente da República, não fala com você como se fosse presidente da República. Ou seja, quando você tem um relacionamento íntimo, é uma coisa. Quando você é um cidadão, é outra coisa. Essa é a grande diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma conversa de um amigo, Jesus, com a intenção de fazer você ser assertivo. O Velho Testamento é um homem, um juiz, falando com uma nação e dizendo: não faça, porque senão você se ferra. Então, a linguagem do Velho Testamento e a linguagem do Novo Testamento é uma carta de amor do Novo Testamento e uma determinação de conduta do Velho Testamento. É um código civil, é um código militar. Então, é diferente o linguajar de um presidente, de um governador, de um juiz, para um amigo, para um companheiro de trabalho. Ainda que o juiz fale daquele modo de juiz que ele fala, quando ele está na casa dele, ele não fala assim. Ele não usa aquele linguajar. Então, a linguagem que Deus usou no Velho Testamento é uma linguagem de criação de regras e leis. As regras e leis, elas são feitas para os que transgridem a lei. Então, ela não precisa ser bondoso, suave, porque a quem cumprir aquilo, ela sempre será inútil. A lei não é para quem cumpre a lei. A lei é para quem descumpre a lei. O rigor da lei é para quem descumpre a lei. Vocês entenderam? Então, para quem descumpre a lei, a voz precisa ser firme, a voz precisa ser impositiva. Entendeu, irmãos? Então, a linguagem do Velho Testamento era para constituir um país, para constituir um Estado, para instituir a ordenação de como as pessoas deveriam se comportar. E o Novo Testamento? Bom, Jesus não veio como nosso ditador de regras, ele veio como nosso Salvador. Ele pegou todas as nossas ofensas, todas as nossas transgressões, apagou e deixou a gente zerado com relação à lei, a quebra das leis, a quebra da lei de Deus. E a gente ficou zerado. Dali para frente, o linguajar é de amor, é de encorajamento.
Então, essa carta aqui, irmãos, é também uma carta de encorajamento. Veja bem, irmão, já é a segunda carta que vos escrevo, em ambas das quais eu desperto vocês com admoestação o vosso ânimo. Por quê? Porque é um companheiro de estrada nos levando a melhorar os nossos atos, melhorar as nossas atitudes. Veja, por que o Deus do Velho Testamento é tão bravo? Não é. É que lá ele estava formando uma nação, e nação, leis para a nação, não pode ser boazinha, branda e falada para quem cumpre as regras. Porque quem cumpre as regras não tem o que temer. Para quem cumpre as regras, o Estado, a polícia, a justiça são sempre generosas. Eu não tenho nenhum problema com polícia. Meu carro é ótimo. A minha carta está em dia. Então, quando eu passo na rua, eu cumprimento o policial. Eu cumprimento, se eu souber que é um juiz, eu digo bom dia, meritíssimo. Bom dia, juiz. Bom dia, doutor fulano de tal. Por quê? Porque eu estou com as minhas dívidas todas quites com a justiça. Agora, quem tem algum problema com a justiça anda com medo. Como nós não temos nenhum problema com Deus, o nosso relacionamento deve ser um relacionamento em paz, pacífico, desarmado, despreocupado. Ah, mas eu devo pecar? Olha, os pecados do passado, eles foram já apagados. Todos os pecados. Uma nova criatura nasceu no dia que eu aceitei Jesus. Ah, mas eu sou uma nova criatura? Em tese, sim. Por que em tese? Porque eu fiz novos pecados depois disso. Eu cometi novas transgressões depois disso, que precisam ser trabalhados daqui para frente. Mas aquelas que me sentenciavam ao inferno automaticamente, elas foram todas pagas. Quando, irmãos, e essa é uma coisa que a gente precisa entender. Quando Adão pecou, aquela coisa horrorosa que passou para a gente nem sabe o que é, mas sabe o que aconteceu, na verdade, foi como nós sabemos, Adão fez escolha, e a escolha dele foi horrível. Ele se separou de Deus. Ele fez a escolha de dar um perdido. Se separou de Deus e escolheu dar um perdido em Deus. Agora a pergunta é, quem de nós nunca fez isso? Quem de nós nunca deu um perdido em Deus? Alguns um minuto, alguns uma semana, alguns um tempo, o meu foi 4 anos. E não foi um rompimento, assim, eu fui saindo de esquerda, não. Chegou um dia eu falei, não quero mais o Senhor e Espírito Santo, não quero nem saber a sua cara, fica longe de mim. Então o meu rompimento com Deus foi um rompimento muito traumático, não é? Então, irmãos, e Adão fez a mesma coisa. Adão escolheu não obedecer a Deus, escolheu não fazer o que ele mandava, e isso é o pecado original. Mas o que eu herdei disso? Liberdade. Eu aprendi através de Adão, e o filho de Adão, e o filho de Adão, e o filho de Adão, e muitos filhos de Adão depois que era meu pai, que eu sou livre para dar uma banana para Deus. Esse é o pecado original. É você saber que pode dar uma banana para Deus e viver muito bem sem Ele. Ou não dá para viver muito bem sem Deus? Muito bem não, mas dá para viver. E essa separação, eu comprei essa liberdade. Agora, eu, ao contrário de Adão, voltei para Deus. Quando eu me percebi, quando eu encontrei a Jesus, então eu me reatei com Ele. Então, o Novo Testamento, que é chamado de Brit Hadashah, em hebraico, significa nova aliança. Deus tem uma aliança com Israel, e Deus tem uma aliança conosco, e não é a mesma. A aliança com Israel é outro papo. Como é que fala Velho Testamento em hebraico? Não existe essa palavra em hebraico de jeito nenhum. O que tem é Brit Haram. Brit Haram é aliança, Brit é aliança com Arão. É a aliança de Arão. Velho Testamento se chama aliança de Arão. E o nosso é Brit Hadashah.
nova aliança. Nós, os estrangeiros, temos uma aliança diferente com Deus. Qual foi a aliança com Deus do Velho Testamento, de Israel? Ele se propôs a fazer uma nação e fez. A partir de um homem, guardar essa nação, fazer o Salvador nascer nessa nação, preparar essa nação para o milênio e para a eternidade. Essa nação. E qual é a nossa aliança conosco? Através de Jesus, ele espalhar o evangelho para o mundo todo, ganhar o mundo todo, destruir o império humano, o reino humano, e implantar o reino dele através de Israel para a eternidade. Então, a nossa aliança, ela é uma aliança de parceria. Deus conta conosco para que a gente faça isso que nós estamos fazendo. Isso que nós estamos fazendo é justamente cumprindo a aliança que Deus fez conosco, de a gente espalhar a palavra de Deus, de Jesus Cristo, para o mundo todo. Então, nesse meio tempo, enquanto a igreja de Cristo está fazendo isso, porque Israel não teve condição de fazer, Israel tinha defeitos demais para fazer isso. Veja bem, a Bíblia diz que em parte o endurecimento de Israel foi deles mesmos e em parte foi de Deus. Por quê? O que aconteceu por trás do cenário de uma nação ali que estava tão empenhada em servir a Deus, aparentemente, né? Para aquela nação que Deus falou, não, você não consegue. Um dos grandes defeitos de Israel, porque eles têm grandes virtudes, mas um dos defeitos dele é ser arrogante, presunçoso e preconceituoso com relação aos estrangeiros. A própria Bíblia fomenta isso, né? Tem um traço de preconceito com os povos estrangeiros, inclusive em hebraico, povos estrangeiros é goim, mas pro judeu isso tem conotação pejorativa, que a gente chama de, como é que traduziu como, como é que chama? Que está escrito aqui na Bíblia, que são os povos estrangeiros lá, na opinião deles. Eu não me lembro agora, mas a palavra goim vem do grego. Gol é povo, né? Em hebraico mesmo, gol é povo, e im é plural, né? E agora me fugiu em grego. Então, irmãos, para nós tem uma conotação de povos estrangeiros, mas para eles não. São chamados de... Puxa, hein? Me fugiu a palavra como está escrito aqui, que o hebraico, o judeu chama povos estrangeiros. Então, irmãos, nós estamos agora no final desse período. Os sinais estão se cumprindo. Esse tempo do povo separado de Deus, essa aliança com os estrangeiros, ela está cumprida quase completamente. A Bíblia diz assim como o último sinal, veja só: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as pessoas, e então virá o fim. Então esse evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. Como está agora, nesse momento, a pregação do evangelho? Existem povos que nunca ouviram falar a palavra Jesus, portanto não ouviram sobre esse evangelho do reino, essa nova aliança. E é cerca de 1/3 da terra. Agora 1 bilhão e alguma coisa para 2 bilhões de pessoas que ainda não ouviram. Então, quem não ouviu? Alguns países muçulmanos, alguns países que são de comunismo, né? Aldeias índias, em alguns lugares do mundo existem aldeias índias, e estas ainda não ouviram falar de Jesus.
O que Deus está fazendo para isso? Está colocando internet no mundo todo. Agora com a internet do Elon Musk, vai ter internet até no Himalaia, até lá naqueles mosteiros, lá no meio das montanhas, vai pegar internet lá. Então essas pessoas também ouvirão falar de Jesus. Então se cumprirá mais essa profecia que diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e tal coisa. A Bíblia diz que para os últimos dias, principalmente na guerra do Armagedon, o rio Eufrates ele secaria completamente. Isso era impensável em todo esse tempo, a não ser de 10 anos para cá. De 10 anos para cá, os países que passam no Mediterrâneo, lá no Oriente Médio, que passam pelas afluentes do rio, eles foram drenando e construindo barragens. Em boa parte desse rio já secou. E a Bíblia diz que nos últimos dias, quando o rio Eufrates tivesse seco, o exército do anticristo atravessaria ali o que seria o leito do rio Eufrates seco, e então atacaria Israel pelo norte, entrando pelo Vale da Decisão, que é chamado de Armagedon, né? Megiddo, que é Monte Megiddo. Então, ali tem uma planície gigante e ali se juntaria 200 milhões de homens, soldados, e seria a última guerra entre o exército do anticristo e Israel. Israel estaria em risco de extinção e então eles clamariam ao Senhor. Pelos que colocam o arrebatamento, que são chamados de pré-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que esse dia vai se suceder ao arrebatamento. Então, arrebatamento, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra como nunca teve, de sofrimento como nunca teve. Então esse momento do Armagedon, né? O exército do anticristo no final de 7 anos, esse é do pré-tribulacionista, estaria ali no vale do Armagedon, e então Jesus viria com a igreja e a Nova Jerusalém, e então pousaria sobre o Monte das Oliveiras, e então Israel reconheceria Jesus, ele fenderia o Monte das Oliveiras, e o povo, o exército de Israel, então fugiria por aquele vale que se fez com um grande terremoto, quando Jesus pôs o pé sobre o Monte das Oliveiras, né? Esses são os pré-tribulacionistas que pensam assim. Tem os mid-tribulacionistas. O mid-tribulacionista entende que nós já estamos nessa tribulação, nesse período de tribulação. Quando chegar na metade da tribulação, então Jesus vem e arrebata o povo. Ainda acontece a batalha do Armagedon. Pouco depois acontece a batalha do Armagedon. E tem o pós-tribulacionista, que são aqueles que imaginam que não vai ter nada disso, vai ter a guerra e a gente vai passar por tudo isso, então vai haver o arrebatamento próximo ao milênio. Bom, esses três concordam uma coisa: terminando os 7 anos do arrebatamento, começa o milênio, tá? Esse milênio é logo em seguida desse momento do Armagedon. Ou seja, Jesus vence o diabo, destrói a ele e então inaugura o seu período milenar com Satanás preso, e ele foi derrotado, Satanás foi derrotado ali no Monte das Oliveiras. É ali que Jesus chama o anticristo e o falso profeta, e então destrói os dois, aprisiona Satanás. Destrói o anticristo, o falso profeta, e aprisiona Satanás por 1000 anos, tá?
E nós estamos nesse período dos últimos dias que diz o seguinte, ó: não sabendo eles que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo suas próprias inclinações, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Isso nunca mudou desde o princípio, nossos pais morreram e tudo permanece do meio igual na criação. Irmãos, olha, as coisas não estão assim há 7.000 anos. Segundo a ciência, estão assim há 65 milhões de anos. Ou seja, a Terra era bastante diferente acima de 65 milhões de anos, né? E teve 5 extinções. Mas quando houve ali, há 65 milhões de anos, segundo os cientistas, houve um cometa gigantesco que caiu ali no Yucatán, no México, e destruiu bastante a Terra. Ele cobriu a Terra com poeira, e naquela época havia dinossauros e eles foram extintos. A partir desse período, a Terra ficou num tempo estável. Aí, depois que passou a poeira e tudo, a Terra estabilizou, a sua velocidade mudou e ela está estável há 65 milhões de anos. Né? Então, se essas pessoas olharam para o passado de 1.000, de 500 anos, de 200 anos, eles não sabiam que a Terra estava tranquila desse jeito, rodando no tempo que está, na velocidade que está, já faz bastante tempo. Então é ignorância da parte deles achar que nada mudou porque começou a não mudar desde ontem e tal. Na verdade faz muito tempo. Porque de propósito eles ignoram que desde a antiguidade já existiam os céus e a terra foi tirada do meio das águas. Não é interessante a gente pensar nisso? Quer dizer, se você for olhar esse versículo aqui, vai dizer que uma pessoa que escreveu isso é muito ignorante. Porque ele falou que como que a terra foi tirada da água. Só que a Pangeia é um estado, antes dele houve outro estado, antes da Pangeia. A Pangeia é a segunda grande mudança da Terra, né? A Pangeia é a época que todos os continentes se fundiram num só e ficou um hipercontinente. Mas antes da Pangeia, a Terra estava com 90% apenas água. Apenas água. Era nessa terra, nesse período chamado de carbonífero, período carbonífero, em que a Terra toda era quase um pântano. O período carbonífero ainda foi depois disso, em que houve aumento bastante de árvores, por isso se chama de carbonífero. Então, antes disso a Terra era praticamente um planeta líquido. 90% da Terra era líquido. Emergiram as terras e ficou esse tempo chamado de carbonífero. Depois disso teve o período da Pangeia, em que a Terra se uniu e ficou um grande bloco. Depois disso ele se afastou. Tá? Inclusive nesse período em que havia ainda um afastamento pequeno da Pangeia, foi o período em que o homem estava capaz de povoar o planeta inteiro. Que eles dizem que foi ali por cima do estreito foi lá por cima, lá no norte lá. Eles subiram o norte da África e passaram lá por cima, que a Terra aí ainda era muito próxima daquele do Estreito de Bering. Passaram por lá e a Terra está se afastando desde então, e se afastou bastante, e então o homem acabou colonizando toda essa parte norte do planeta, né? Que é da Antártica para baixo, do Ártico para baixo, do Polo Norte para baixo. Então, irmãos, isso propiciou que toda a humanidade participasse do mesmo gene, da mesma genética. Nós temos a genética de provado um homem e uma mulher, que eles chamavam de proto-Adão, né? Primeiro Adão e primeira Eva. Nós temos o gene comum dessas pessoas. E temos também o gene das migrações e tal e coisa. Tá bom? Então,
Eles escarnecem porque de propósito ignoram que a terra já existia há muito tempo e ela foi tirada do meio da ok? Pelas quais o mundo pereceu de forma, aí já está falando sobre o advento da grande inundação, da Arca de Noé, que durante 40 dias e 40 noites a terra foi enchida com água. Abriu-se a comporta do céu e da terra, e a terra foi submergida de uma enchente muito grande. Irmãos, existe no subsolo do planeta inteiro uma camada a mais ou menos 5 metros de profundidade, comum no planeta inteiro. Ou seja, se você cavar na Austrália, se você cavar aqui no Brasil, se você cavar no México, a mais ou menos essa altura vai ter uma camada de lama comum. Essa camada de lama comum é uma enchente comum que aconteceu na Terra. Ok? Então, esse negócio de que não houve isso, houve sim. Essa enchente gigantesca que a Bíblia fala, existiu de verdade. E a terra acabou em água, e agora a terra se terminará em fogo. Agora dá uma olhada, irmão, nessa descrição de como será esse dia. A vinda de Jesus, no versículo 9, 10, diz o seguinte: acontecerá como um ladrão. Por que o Novo Testamento usa a palavra ladrão e rapto? A palavra rapto é o mesmo que sequestro em grego. Rapto, sequestro é a mesma coisa. Então, a Bíblia usa sequestro e ladrão para esse dia. Porque Deus vai fazer uma intervenção não comum. A intervenção que Deus está fazendo e a intervenção que Deus fez são intervenções comuns. Vamos entender isso. Deus falou com o homem e disse assim: homem, olha, eu vou fazer uma intervenção na terra e preciso da sua ajuda. Quem era esse homem? Abraão. Eu vou fazer de você uma nação em que eu vou ter liberdade para conversar com a raça humana. Você quer? Você deixa? Tá. Essa administração de Deus foi consentida por Abraão, representante da raça humana. Deus recebeu o consentimento para interferir na história humana. Tá. Deus então fez um concerto com esse homem, fez uma aliança com esse homem. A partir desse homem, ele fez uma nação toda própria para ele. Não foi no melhor lugar do planeta, foi num dos piores lugares do planeta. Uma terra seca, pedregosa e improdutiva. Tá? O espaço que ele deu para Israel era mais ou menos bom porque era mais ou menos cultivado. Ele dizia que manava leite e mel. Mas não é necessariamente o melhor lugar do planeta. O melhor lugar do planeta é aqui na Amazônia. Então ele podia ter escolhido a Amazônia, colocava o povo dele, ele teria muita facilidade. Ele não queria isso porque ele queria ser aquele que ajudava o povo. Essa administração de Deus, ela era num dos menores países do mundo, num país tranquilo, num país lá no meio do Oriente Médio, numa posição muito esquisita, num lugar muito esquisito. E ele então continuou fazendo a administração dele, ou seja, se fazer conhecer pelos homens através de Israel. Aí se entende o porquê daquele dilema todo que Deus tem com relação aos estrangeiros. Veja, e isso está acontecendo agora com uma amiga nossa, que eu não posso falar o nome. A nossa amiguinha está sendo o que Israel fez. Olha só qual era a ideia de Deus. Israel era uma referência de nação, como uma nação deveria ser, como um povo deveria se portar. Então, o que ele fez? Israel começou a se deixar dominar e guiar pelos outros, quando era para ele influenciar. Deus havia projetado Israel para influenciar as pessoas. Por quê?
porque elas estavam perdidas sem nenhuma referência de Deus, e eles tinham. Então veja bem, se você é chamado como policial, você não pode chegar no meio da população, arrancar a roupa e tomar chá junto, não pode, não dá. Você está ali com uma missão. Uma missão, Israel estava com uma missão, ele precisava ser luz para essas pessoas. E eles achavam que as outras nações tinham coisas muito interessantes. E não tinham, estavam perdidos, eram crianças num playground brincando com faca, com arma. Israel estava ali para ensinar, ele era o adulto da história. Por que era o adulto? Porque o livro de Deus, o Velho Testamento, havia tornado eles adultos cientes das coisas, entendeu? Eles tinham o livro do conhecimento, eles tinham o livro da sabedoria, e era essa a intenção de Deus. Mas aí eles ficaram seduzidos pelos estrangeiros e acabavam importando tudo quanto eles faziam de porcaria lá, eles acabam assumindo. Aí foi para a Babilônia, pegou a linguagem dele, pegou a linguagem escrita e os costumes dele, foi para o Egito, pegou um monte de bobagem, além de deuses e tal e coisa, quando na verdade Deus só queria que eles se entendessem que eles estavam numa posição de liderança. E eles estavam querendo ser liderados. Existem cristãos que não entendem que Deus quer que eles liderem, que eles tomem posição, porque eles são abençoados, porque eles têm caminho, porque eles têm ditames de Deus, enquanto que o resto está todo mundo perdido. Aqueles que tomam o cristianismo como base, como referência para suas atitudes, eles crescem no entendimento, na paciência, na generosidade. Essas coisas são boas para lidar com o ser humano. Aí ele diz assim, não, eu sou tão bom que eu vou ficar aqui atrás dessa pessoa que está perdida. Mas ela está perdida. Ela é uma péssima referência. Uma amiga nossa está assim, agora deu um sonho, e nós interpretamos isso, que a pastora que ela está seguindo, na verdade Deus colocou um caminho para que ela guiasse, porque a tia está perdida. A pastora está perdida. Então, e a gente entendeu que Deus perde a mão. Porque ele prepara você para guiar uma pessoa perdida, aí você se abraça com o cara e vai pelos caminhos que ele escolher. Vai os dois para o buraco. Israel então perdeu essa chamada. Nós estávamos falando sobre os defeitos de Israel. O defeito de Israel é não perceber o quanto ele é importante para a história de Deus. Agora não é mais. Agora, nesse instante, somos nós. Nós, o cristianismo, que estamos com a incumbência de fazer isso. Ainda que Israel quisesse, não faria. Ainda que Israel se convertesse hoje, ele não faria o serviço que nós estamos fazendo, porque nós fomos chamados só para isso. Nós quem? Nós os estrangeiros. Nós os estrangeiros. Então nós estamos cumprindo o nosso papel. Israel está guardado como um tesouro para o futuro. Eles têm futuro. Não é que eles são lá, estão jogados no lixo. Eles são meninos dos olhos de Deus e estão lá guardados para um evento muito importante. Então, irmãos, agora a terra está sendo guardada como um tesouro que virá e tal. E então os céus passarão com grande estrondo. Eu quero que vocês pensem em bomba atômica agora, nesse instante. Olha só a figura da explosão nuclear. E os elementos se ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, ele está narrando aqui uma explosão atômica. Você sabe que uma das coisas que acontece com explosão atômica é vitrificar o chão. A temperatura é tão alta que vira vidro. O que é que você ia falar? Posso ler na minha tradução? Sim, sim. Naquele dia os céus vão desaparecer com barulho espantoso, e tudo que amou o universo será queimado no universo. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Então, por que o mundo vai ficar escuro? Por que o céu vai ficar escuro? Porque a terra vai sair da sua órbita. Isso é antes. O pré-tribulacionista vai ser antes. O arrebatamento vai ser antes. Mas a bomba atômica também deixa. Encobre o sol. Sim, encobre o sol. Encobre o sol. Então, veja só, irmãos. Ardendo se dissolverão, e a terra e as suas obras que nela serão descobertas. Ora,
Uma vez que todas essas vão de ser assim dissolvidas, como é que está na sua linha o versículo? Destruído. Destruídas? É. E as pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vida de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Ficará derretido, meu. Ficarão O derretidos. universo ficará derretido. Tudo que há no universo. Inclusive há o entendimento teológico de que esse derretimento no universo fala a respeito dos demônios, porque é o único lugar em que fala que os demônios serão destruídos. A Bíblia não fala sobre o fim dos demônios, fala sobre o fim de Satanás, não fala sobre o fim dos demônios. Mas aqui a gente entende em grego que ele vai tratar o universo com esse fogo destruidor, e é Deus. Deus destruído todo o universo que ele está coalhado de demônios. Né? Então, irmãos, nós entendemos aqui que Deus tem um propósito para nós, os estrangeiros, tem um propósito para Israel e vai restaurar essa terra. A ideia, apesar de parecer aqui que a terra está destruída, que a humanidade não tem futuro, é exatamente o contrário. Essa grande, terrível explosão vai destruir toda a obra do diabo, todos os filhos do diabo, e nós seremos reconstituídos. Porque qual era o que a Bíblia fala sobre nós? A Bíblia diz assim, que naquele dia o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Ok? Então, se a gente morrer antes, nesse dia a gente vai ser reconstituído dos mesmos elementos que éramos. Olha, a terra dará os seus mortos, quer dizer, a terra oferecerá de novo os elementos que me compõem o corpo hoje. Jesus foi recomposto e o corpo dele virou imortal, mas era o corpo dele. Lembra que quando ele chegou e atravessou a parede e chamou Tomé e disse assim: põe a mão em mim e vê se eu não tenho corpo. Vê se eu enfio o dedo aqui no meu buraco, no buraco da minha mão, aqui do meu lado, Tomé. Sou eu que estou aqui. Então, como é que vai acontecer isso? O nosso corpo vai ser reconstituído novamente, daí também reconstituída a nossa alma, ou seja, os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas lembranças, todas elas são reconstituídas de novo, né? Esse corpo chama-se de glorioso. E sabe por que se chama de glorioso? Porque não tinha uma palavra para descrever o que é na verdade. Ele é um corpo que é tanto espiritual quanto físico. Ele pode ser físico quanto espiritual. É o mesmo tipo de corpo que tem os anjos. Os anjos podem se tornar físicos e podem se tornar invisíveis, espirituais, completamente espiritual. Então, essa coisa em grego, ela é chamada de gloriosa, porque não dá para você explicar essa coisa. Agora já temos um elemento, o fóton, irmãos. Ele é tanto físico quanto energia, quanto onda. O fóton, ele se transforma em energia e ele se transforma em elemento físico. Um bóson de Higgs, que é um elemento, um componente do átomo, né? No mundo subatômico, ele se comporta tanto como onda, quanto como matéria mesmo. Inclusive ele é chamado de partícula de Deus, porque ele é capaz de formar a partir de uma onda um átomo, uma coisa física. O fóton, por exemplo, que tem essa propriedade, fóton é um grânulo de luz. Vou falar assim de forma leiga, né? Nano. Ele é... Oi? É nano, né? É. Bem pequenininho. Sim, nano é 10 mil vezes menor que um milímetro. Então,
Se você for separar um raio de luz em partes, você vai chegar a um fóton, uma unidade que se chama fóton, tá? O fóton, quando você está olhando, ele é um fóton físico, Ele se comporta de um jeito. ele se comporta como um fóton físico. Então você põe um buraco aqui, ele passa no buraquinho assim certinho, e vai lá do outro lado e marca lá que ele passou lá e está lá. Quando você não está mais olhando, ele vai assim, ele suja a parede inteira, porque ele se comporta, depois que ele passa a barreira, ele se comporta como onda. Aí ele suja assim, ó, ele risca toda a paredezinha assim. Tá? Então, irmãos, nós teremos um corpo que se transformará em físico quando quiser e espiritual o tempo todo. A partir desse momento do arrebatamento, aqueles que morreram serão reconstituídos da terra, ganharão esse corpo físico espiritual, espiritual, e os que já morreram, os que serão arrebatados, eles são transformados na mesma hora. Ou seja, esse corpo se transforma imediatamente numa coisa espiritual físico. Ele ganha essa dualidade. Tá? E a gente então se encontra com Jesus e passa 7 anos com ele lá no céu. Ok? Só ficamos no céu 7 anos. Se alguém imagina que vai para o céu, vai ficar 7 anos se ele participar do arrebatamento. Tem essa. Se ele não participar do arrebatamento, ele nunca vai no céu. Porque o centro administrativo do reino de Jesus, do reino de Deus, é aqui na terra. Qual é o mandamento do casamento? E deixará, pois, o homem a casa de seu pai, unir-se à sua esposa, e um serão uma só carne, não é? Então, isso vai acontecer com Jesus. Deixa a casa do céu, casa do pai, do céu, desce para a terra, inaugura o seu período aqui, e ali no Oriente Médio, em cima do Monte das Oliveiras, ele implanta a sua nova Jerusalém, conosco dentro. Conosco dentro. E o ser humano que estiver na terra e sobreviver a esse momento aqui de limpeza geral, ele vai reconstituir a terra de novo, casando-se, tendo filhos e tal e coisa, e a raça humana vai prosseguir daqui para frente na administração de Cristo, nossa e de Israel. Nós três estaremos administrando a terra. Deus no céu, Jesus aqui na terra, na Nova Jerusalém conosco, e a gente administrando espiritualmente a terra, nós igrejas de Cristo, nós que fomos arrebatados. E Israel vai ser o centro da adoração de Deus. Os seres humanos terão por obrigação ir uma vez por ano adorar a Deus em Israel. Esse é o futuro que está reservado para Israel. Ser o centro de adoração de Deus no mundo, no planeta. Vai ser a nação mais amada do planeta. Amém, irmãos? Então, pode dar o fim ali.